Aqueles 12 homens estavam diante daquela terra maravilhosa que o Senhor tinha dado para eles. Começaram a avaliar aquela maravilha, frutos gigantes, terra boa, que manava leite e mel. Mas essa visão maravilhosa não foi poderosa suficiente para sucumbir à visão que eles tinham de si próprios. Eles se viam muito pequenos diante de tudo aquilo. E por conta disso, eles não venceram. Bom dia! Tudo bem aí com você? Por aqui tudo ótimo nessa sexta-feira maravilhosa, abençoada que o Senhor nos dá. Já quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like ou o seu dislike e compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível para o algoritmo do YouTube entender que o nosso conteúdo é interessante e para ele distribuir isso para o maior número de pessoas possível. E para isso eu preciso dessa sua interação. Então se inscreve lá, ativa o sininho, deixa o seu like e compartilha nas suas redes, no WhatsApp, onde você puder. E ajuda a gente a crescer no nosso canal. Amém? Abre sua Bíblia comigo no livro de Números. Números, quarto livro da Bíblia, no capítulo 13, a gente encontra a história dos espias de Israel. Quando Moisés envia 12 homens para espiar a terra e trazer um relatório da terra que o Senhor já tinha dado para eles. Já era uma sentença de Deus. É a terra que eu dei para vocês. Então, na mente e no coração de Deus, essa terra já tinha dono, o povo de Israel. O povo para quem Deus dera a terra. A possessão é de vocês. Vocês vão lá só e tomem posse. Eu serei com vocês. E aí, Moisés manda esses espias lá para olhar a terra. E eles passam um tempo lá avaliando tudo aquilo. E eles voltam. E o relatório que eles trazem, a maioria deles, pelo menos, né? Apenas Josué e Caleb que não embarcaram nessa história que os espias trouxeram. E eles trazem um relatório muito negativo, não levando em conta que era uma terra que o Senhor já havia dado para eles. E aí eles trazem esse relatório falando que o povo de lá era muito poderoso e que não ia dar. E lá no verso 30 do capítulo 13 de Número, a gente encontra o seguinte: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Verso 33, eles concluem: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Olha que declaração terrível que esses homens dão acerca daquela situação. Eles preferem se apoiar naquilo que os olhos deles estão vendo
em detrimento daquilo que o Senhor já havia prometido. Já existia uma sentença do Senhor dando essa terra para eles. Mas eles vão lá, eles veem gigantes, eles não se deixam ser vistos pelos gigantes, mas eu acho interessante essa declaração do último versículo do capítulo 13 de Números, no verso 33, quando eles dizem assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, então os homens eram grandes mesmo. Mas o que eles falam agora? E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles não perguntaram para os gigantes: o que vocês acham da gente? Mas eles mesmos já sentenciaram nos seus próprios corações que a visão que os gigantes tinham deles é que eles não passavam de gafanhotos. E é interessante a gente entender que isso nada mais era do que a visão que eles tinham de si próprios. Eles não se viam como os filhos de Deus que iriam possuir aquela terra, porque o Senhor dos Exércitos já o havia dito. Já havia uma sentença declarada dos céus: essa terra é possessão de vocês. Eu vou com vocês. E sabe o que eu quero refletir nessa manhã? É que muitas vezes Deus coloca projetos e sonhos em nossos corações, diante de nós, que vem dele próprio. E sendo que o sonho vem dele, a execução já vem no pacote. Ela já faz parte do projeto. Porque a Bíblia diz num versículo lá no Novo Testamento que é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, se o Senhor colocou um projeto nas suas mãos, um sonho no seu coração, eu quero dizer que nesse pacote já tem a realização e todas as ferramentas necessárias para que esse projeto seja colocado em prática. Não importa se é um projeto gigantesco, que às vezes se apresenta para nós como algo grande, como algo além das nossas forças, e muitas vezes o é. Mas se Deus planta algo nos nossos corações, é porque Ele já tem a resposta para isso. Porque a Bíblia diz que é Deus quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar. O querer já vem dele. O querer já é uma ação dele em nossos corações. Então a gente precisa entender que quando Deus apresenta para nós algo, por mais grandioso que pareça, Ele está conosco, Ele está indo adiante de nós. E eu gosto de um desafio que Paulo dá para a gente lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, que eu acho que encaixa perfeitamente aqui nessa situação, e em todas as outras que requeiram a gente olhar com um olhar de fé, além daquilo que a gente pode ver. E não fazer pressuposições antecipadas como eles fizeram, dizendo que os gigantes olhavam para eles e tinham eles como gafanhotos. Ninguém falou com o gigante. Isso era uma visão deles, que eles estavam projetando partir dos gigantes. Não, os gigantes não tinham essa visão, não. Eles tinham. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, olha que orientação legal que Paulo vai dar para a gente. No verso 16, ele diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário,
Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E agora ele termina dizendo assim: não atentando nós nas coisas que se veem, os gigantes, mas nas que se não veem, a promessa de Deus, a sentença. Porque as que se veem, os gigantes, são temporais, vão passar, mas as que se não veem são eternas. Aquilo que Deus falou. Qual é a sentença de Deus para essa situação que você está enfrentando aí, que parece gigantesca? O que o Senhor disse a respeito disso? Eu gosto daquela passagem em Crônicas, quando o rei Josafá, o rei de Judá, se encontra cercado pelo exército de Moabe, os moabitas, os amonitas, que vinham contra Judá em grande número. E eles olharam aquilo, viram aquilo, ficaram sabendo daquilo. E a conclusão que eles chegaram é: nós não temos força para vencer um exército desse tamanho. Eles são muito maiores, muito mais poderosos do que nós. E eram de fato. Mas Josafá tem um verso lá, eu não vou abrir agora, que ele fala assim: Senhor, nós não podemos ir contra essa multidão, é muito mais forte do que nós. Nós não sabemos como nos comportar. Mas ele diz uma expressão que eu acho fantástica, quando ele dá essa declaração da situação de impotência, de impossibilidade. Ele termina aquele versículo dizendo assim: mas os nossos olhos estão fitos em ti. Ah, isso muda tudo, gente. Isso muda toda e qualquer situação. Nós realmente somos mais fracos, o gigante é grande, é poderoso. Nós não temos a menor ideia de como vencer essa situação. E talvez você se encontre nesse exato momento numa situação igual a essa, onde as coisas se apresentam para você como gigantes, como maiores que as suas possibilidades humanas. E realmente, olhando a situação, a sentença é de morte, de falência. Mas, os nossos olhos estão fitos em ti, Senhor. Nós aguardamos do Senhor a resposta. E no caso de Josafá, a resposta foi simplesmente sensacional. Porque Deus fala: essa peleja não é de vocês. Nessa guerra não tereis que pelejar. Tomai posição. Qual posição, Senhor? Ficai parados. Fiquem parados e vejam o livramento que eu vou trazer até vocês. E a conclusão dessa história é algo simplesmente maravilhoso. O Senhor confunde os exércitos, eles começam a lutar um contra o outro entre si e se matam sem sobrar nenhum homem sequer. E a única orientação que Deus dá é: vai lá, agora tem um monte de despojo para vocês pegar, estão tudo morto. Tem ouro, tem prata, tem armas, pedras preciosas, é tudo para vocês, pode pegar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que lá em Isaías também dá uma promessa que eu tenho anotado na minha Bíblia, porque eu amo, tomo ela para mim e vivo ela para mim constantemente. Quando lá no capítulo 45 de Isaías, no verso 2 e 3, diz assim a palavra do Senhor: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ele vai adiante.
que ele requer de nós é fé, confiança naquele que deu o projeto e naquele que tem a execução do projeto. Então você está diante de algo que o Senhor te deu, descansa o seu coração. Claro, tem a sua parte de empenho, de estratégia, mas a exemplo do rei Josafá, diga como ele: os meus olhos estão fitos em ti, Senhor. Eu espero do Senhor a orientação sobre como vencer essa batalha, como executar esse projeto. A resposta está nele. E eu gosto de um versículo, quero finalizar com ele, para você entender que é o Senhor que vai adiante de nós. Se ele te deu uma tarefa, ele já tem a conclusão. Simplesmente fite os seus olhos nele. Busque nele as estratégias, as direções que você precisa para executar esse projeto. E eu tenho plena convicção de que você vai ser muito bem sucedido nisso que você empreender. E eu finalizo com o versículo que a gente encontra lá na Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, quando Paulo diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Foi ele que começou, ele vai concluir. Apenas descanse nele, desfrute, aproveite a viagem e que ele te abençoe.